Transforme a sua vida em um ano lendo as Sagradas Escrituras de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a dar continuidade na leitura da Bíblia. Hoje é o dia 154. No dia 153, nós lemos Crônicas, Primeira Crônicas, e eu mencionei que nós vamos fazer uma leitura mista entre Crônicas e Segundo Samuel. O livro de 1 Samuel já foi lido e a gente está seguindo uma ordem, não uma ordem cronológica, uma ordem da Bíblia, está tendo alguns intercalados, alguns livros, inclusive da primeira aliança com a última aliança em Cristo Jesus, que é o Novo e o Velho Testamento. Então eu quero convidar você a abrir 1 Samuel, nós vamos ler o capítulo 1 em diante. O livro de Crônicas, nós estamos vendo toda a parte genealógica do livro. E então eu quero convidar você a acompanhar juntamente comigo o dia 154 de 2 Samuel, capítulo 1. Davi é informado da morte de Saul. Então, se você perdeu algum dia de leitura, inclusive a leitura do livro de 1 Samuel, que nós encerramos o livro, vendo a morte de Saul, e Davi então vai começar a suceder o trono, o reinado, fica aqui até o final, você vai ter acesso à playlist de todos esses 154 dias. Então diz assim: depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os Amalequitas e passou 2 dias em Ziclag. No terceiro dia apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado sobre a terra, colocado a terra sobre a cabeça. Ao chegar, curvou-se diante de Davi com o rosto no chão. De onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me, como foi a batalha? Todo o nosso exército fugiu do conflito. Disse o homem: muitos morreram. E Saul e seus filhos, Jonatas, também estão mortos. Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram e Saul e seus filhos, Jonatas, também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu: aconteceu de eu chegar ao monte Gilboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor, eu lhe disse. Ele perguntou: quem é você? E eu respondi: sou Amalequita. Então ele me suplicou: venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não sobreviveria. Em seguida tomei a sua coroa e seu bracelete e os trouxe para cá, para o meu Senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pela nação de Israel, pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Pois Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: de onde você é? E ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro, um amalequita, que vive em sua terra. Davi perguntou: como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um de seus soldados e lhe ordenou: mate-o. O soldado feriu o amalequita com sua espada e o matou.
Davi disse: Você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. O cântico de Davi para Saul e Jonatas. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como o Cântico do Arco, que está registrado no livro de Jassar. Seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como cairão os valentes? Como caíram os valentes? Não conte essa notícia em Gate. Não a proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejam em triunfo. Ó, montes de Gilboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis que produzem ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatas não recuava e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo de guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Estiveram juntos na vida e na morte. Eram mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha. Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas. Quanto eu o estimava. Seu amor por mim era precioso mais que o amor das mulheres. Como caíram os valentes. Estão mortos despojados em suas armas. Capítulo 2, versículo 1. Davi é ungido rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: Devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: Para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoa e Jezreel e Abigail. A viúva de Nabal do Carmelo e também com homens que acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes-Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: Que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul. Seu Senhor a lhe terem dado um sepultamento digno, que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelos que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade e Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. A guerra entre Israel e Judá. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficavam frente a frente, posicionando-se em
lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou o seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro. Todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Azurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha para a qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abisai e Asael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Asael era rápido como uma gazela. Começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou: Você é Asael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome as suas armas. Mas Abner continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu: pare de me seguir. Não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Asael, porém, se recusou a dar meia volta e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança, que saiu pelas costas. Asael caiu morto no chão, e todos que passavam por ali paravam ao ver Asael caído e morto. Então Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniu no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não se vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que os seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso nós teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão, atravessaram um rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 19 homens, além de Asael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Asel para Belém e sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Capítulo 3. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Esses são os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. O mais velho era Amnon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, e a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maca, filha de Tamaui, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Agite, e o quinto era Cefatias, filho de Abiel. O sexto era
e Terão, filho de Eclã, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner une forças com Davi. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aia. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois que fiz por seu pai Saul e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomaria o reino da família de Saul e o entregaria a Davi. Estabeleceria o trono de Davi, tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo de que Abner poderia fazer. Então Abner enviou um mensageiro para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo, e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo o Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se, quando vier para cá, trouxer de volta a minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Paute, filho de Laís, e Paute a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho. Até que Abner lhe disse: volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar o meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo o que seu coração desejar. Davi se despediu dele, e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu de Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei e que havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado e junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o
no estômago e matou para vingar a morte de Assel, seu irmão. Quando Davi soube o que houve acontecido, declarou: Juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família, que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento. Assim Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: Rasguem suas roupas e vistam pano de saco. Lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo. E todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: Acaso Abner deveria morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo que o rei fazia. Assim todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus oficiais: Não percebe que um grande comandante caiu hoje em Israel? Embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zerua, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens, maus por sua maldade. E assim encerra o capítulo 3 da leitura do dia 154 de 2 Samuel. Se Deus assim permitir, continuaremos a leitura entre 2 Samuel e 1 Crônicas. Quero convidar você a orarmos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de nós darmos continuidade na leitura das suas sagradas Escrituras. Nos ajude, nos sustente pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Faça com que nós continuemos a ler, reler, ler, para que as suas palavras estejam encravadas no átrio dos nossos corações e das nossas mentes, para que o Espírito do Senhor se encha no nosso ser, para que o Teu Espírito testemunhe que nosso Espírito somos filhos do Senhor, do Deus Altíssimo. Que toda honra e glória seja dada a Ti, Pai. Nos conduza no dia de hoje na permissão, na proteção divina do Senhor. Abençoe as pessoas que aqui passam e acompanham a leitura do Senhor. Que a sua palavra permaneça para sempre em nosso meio. No nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. E assim, eu quero te convidar a você permanecer conosco nessa jornada da leitura da Bíblia, assinando o canal, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, aqui no meio, no final desse vídeo, e acessando os cards das leituras do dia anterior e também da playlist. Na descrição desse vídeo você encontra resumos e também links para acessar uma área de membros da leitura diária.
e também a playlist está na descrição desse vídeo. Convide, compartilhe, deixe seu joinha, seus comentários. Convide pessoas ao nosso encontro diário das Sagradas Escrituras. Se Deus permitir, continuaremos no livro de 2 Samuel, do dia 155 da leitura. Deus te abençoe.